tem algo que eu não tinha falado ainda nesses vídeos, que é o motivo de falar sobre economia, de fazer resumos de assuntos relacionados à economia. Eu estou fazendo a minha segunda graduação, agora em Ciências Econômicas. E gostando muito do assunto, quando eu decidi fazer essa graduação, eu decidi que eu iria estudar de uma forma diferente e aplicar a técnica de mapeamento mental. E aí, como a gente aprende? Por que eu tô falando isso, né? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim, eu leio ou eu estudo e passou um tempo e eu não lembro de mais nada. Mas eu vejo que muitas pessoas já sabem disso, mas qual é a melhor forma de aprender? Então, ou a gente aprende fazendo, ou a gente aprende ensinando, ou tendo um maior envolvimento com o assunto. Normalmente é assim, né? Uns têm uma facilidade maior, outras menor, mas quem faz isso normalmente aprende, memoriza e melhora o assunto. Então, eu decidi isso, usar essa técnica e depois com toda a história de querer compartilhar 100 mapas mentais no canal e aplicar isso aos meus estudos da graduação que eu estou fazendo. E por que eu estou falando isso? Porque o objetivo, quando eu falo que eu quero incentivar as pessoas a fazerem mapas mentais, é isso, é a partir de entender a técnica, ver os exemplos que eu faço, para que elas possam fazer também, independente do seu assunto. Né? Independente se está fazendo uma graduação, pós-graduação, um outro curso qualquer assunto pode ser aplicado. Isso. E o vídeo de hoje é uma revisão, então, do terceiro mapa mental que eu compartilhei no canal. Se você não conheceu, não viu ainda, na descrição desse vídeo no YouTube, ele tem o link, e aí você pode assistir, recomendo que veja antes desse vídeo, que é o de revisão. Então, nele, eu falo sobre a estrutura do sistema financeiro nacional e mostro cada ramo do mapa, ele mostra parte dessa estrutura. Eu começo falando nesse vídeo sobre o que é o sistema financeiro, que eu já comentei em outros vídeos, né? Então, ele é uma formação, ele é formado pelas instituições financeiras que fazem toda a intermediação entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. E dentro desse sistema tem os agentes normativos, supervisores e operadores. Então, normativos, eles criam as normas, as regras do sistema. Os supervisores verificam se as regras estão sendo cumpridas. E os operadores, eles são as instituições que lidam com o público, de modo geral. Ele é dividido em 3 grandes mercados. Então, um deles eu expliquei no vídeo anterior, que é o de moeda, crédito, capitais e câmbio. Tem também o mercado de seguros privados e o mercado de previdência privada. Eu criei um mapa aqui com esse resumo para facilitar a explicação, já que é um novo método esse vídeo para mim. O que acontece então? Se você for olhar os mapas que eu crio no canal, esses primeiros, esse terceiro aqui, ele tem muitas imagens, mas muitas mesmo, assim. Com o tempo, eu fui fazendo outros mapas e eu até achei ele muito poluído, assim. Ao construir um mapa mental, a gente precisa usar imagens, cores, palavras-chave e em cada ramo desse mapa. Mas no início eu usava muitas imagens. Acho que eu exagerava até. Mas cada um tem um gosto. Às vezes tem gente que gosta de usar bem mais imagens, outros menos. Eu, com o tempo, se você for ver os últimos mapas que eu criei, agora eu já tenho 40 mapas no canal, os últimos que eu criei, eles já têm menos imagens, tem mais ícones. Eu gosto de usar mais ícones, marcadores, e aí eu vejo que fica mais clean, sabe? Algo mais limpo, assim, um resumo bem estruturado, assim, de uma forma legal. Mas, bom, no canal tem de todo gosto, assim, para quem gosta de muitas imagens. Então, os primeiros tem muitas mesmo, como esse, e os últimos já tem menos. Eu já uso imagens menores, os ícones mesmo, que auxiliam aí nesse processo da memorização. Então, falando então de cada ramo, o moeda, crédito, capitais e câmbio, ele é formado por quais instituições? Então, o órgão normativo máximo
desse mercado, ele é o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Então, ele formaliza a política de moeda e de crédito. Dentro dele tem o COMOC, que ele é mais uma assessoria técnica, e também tem 7 comissões consultivas, que são referentes aos setores do mercado. Como órgãos supervisores, nós temos o Bacen e a CVM. O Bacen, ele fiscaliza e executa essas políticas monetária, cambial e de crédito. As funções do Bacen, elas são então de banco emissor, porque emite moeda, de banqueiro do governo, por causa do Tesouro Nacional, de banco dos bancos, porque ele faz o empréstimo para os bancos e também organiza, né, essa questão do compulsório, e de gestor do sistema financeiro, porque ele quem auxilia, quem penaliza quando necessário, e também de executor da política monetária, porque ele controla os meios de pagamento. Então essas são as principais funções do Bacen. Dentro do Bacen também tem o Copom. O Copom é aquele que faz reuniões a cada 45 dias, e eu já resumi algumas atas do Copom, dessa reunião que eles fazem, porque ela define a taxa Selic, então é uma reunião bem importante nesse meio. Você já deve ter ouvido falar sobre a taxa Selic, talvez até sobre essa reunião, depende se você ouve mais esse noticiário, lê mais sobre o assunto. E dentro do Bacen também hoje tem a unidade de inteligência financeira, que é o antigo COAF, que foi o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então ele vê toda a questão de atividade ilícita, lavagem de dinheiro. Então esse agora está dentro do Bacen, antes não era dentro, ele era uma instituição separada. E então, como supervisor, assim como o Bacen, nós temos o CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e mais relacionado ao mercado de capitais. Dentro de moeda, crédito, capitais e câmbio, então normativo, CMN, supervisores Bacen, CVM, e operadores, temos as instituições que têm contatos com clientes, que são bancos, caixas econômicas e outras também, como as que eu expliquei no último vídeo agora, talvez você tenha visto, sobre instituições financeiras bancárias e não bancárias. Esses também são operadores dentro desse mercado. Além disso, temos o ramo de seguros privados. Ele também tem como normativo o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, tem entidade supervisora SUSEP, e os operadores são entidades do mercado de seguro, resseguro, previdência privada aberta e capitalização. Além de seguros privados, nós temos previdência privada. Dentro dele tem como órgão normativo o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, supervisores tem a Previc, e operadores, entidades fechadas de previdência. Dentro desse sistema, a gente pode dizer também que tem o Ministério da Economia, que é quem cuida de toda essa formulação e execução da política monetária nacional. Qual é a ideia aqui? Eu fiz um resumo, recapitulei esse terceiro mapa, mas se você for lá nesse vídeo e você consegue ver cada ramo do mapa, explicando cada instituição, ele organiza bem melhor, assim, fica algo bem, de forma bem organizada. Então, qual é a ideia aqui? A ideia, eu espero ter inspirado você a usar mapas mentais, tendo mais relação com o assunto, seja lendo um livro, seja com qualquer curso ou coisa que você queira aprender. Porque eu uso como exemplo os assuntos que eu estudo na graduação de Ciências Econômicas, e agora com esses vídeos de revisão, então é mais um envolvimento com a matéria, pegando os primeiros mapas e revisando de lá para cá. A cada semana eu vou revisar um mapa mental, a cada semana também eu compartilho um novo, tem mais de 40 mapas mentais no canal. Você, caso não tenha se inscrito, não conhece, vai lá, se inscreve no canal, compartilha com alguém que esteja fazendo algum curso, queira uma forma melhor de aprender, né? Alguém que diga, por que eu leio, por que eu estudo, e logo depois passou 1 mês, 2 anos
um mês ou 2 anos. E eu já esqueci, não lembro muito bem. A pessoa fica com a impressão de que não, não aprende, mas não é nada disso, é porque o nosso cérebro ele é muito seletivo. Então, são muitas informações no dia a dia. E aí ele vai deixando algumas pro lado e aí entra lá naquela curva do esquecimento. Então, vale a pena ter um maior envolvimento com o que realmente você quer aprender. É isso aí. Do que eu tinha anotado aqui para falar é isso. Eu desejo que você faça um bom uso de mapas mentais. É isso aí. Abraço e até mais.